Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para os nossos queridos alunos, alunas da disciplina de Filosofia e Ética Empresarial. Hoje a nossa aula vai se dedicar ao tema da ética empresarial e profissional. Vamos discutir os dois âmbitos, quer dizer, a vida ética no campo da profissão, seja ela qual for, mas de modo particular da profissão do campo administrativo, e aí entra também a questão do código de ética profissional, mas também vamos pensar na dimensão da ética empresarial, da vida ética no interior das organizações. Para começar, a gente pode pensar a profissão, né, e para começar a pensar do ponto de vista da ética profissional, a gente pode começar a pensar a profissão na origem da sua palavra, que é professione, do latim. O que significa professione? Professione significa o lugar onde se serve, o lugar onde uma pessoa serve ao outro, serve à comunidade. Profissão, seja no contexto romano antigo, de onde surge essa palavra professione, seja no contexto contemporâneo, profissão só existe na vida social, só existe na vida coletiva. Servimos ao outro com nossa profissão, servimos à comunidade com nossa profissão. Só temos uma profissão vivendo em sociedade, porque, enfim, eu só tenho uma profissão de padeiro, de pedreiro, de empresário, do que for, se eu estou num conjunto de relações dentro do qual aquela profissão faz um sentido, aquela profissão presta um serviço para alguém. No nosso caso hoje, um serviço remunerado, com leis trabalhistas, etc. Bom, se a profissão é um elemento da vida social, da vida coletiva, então a gente, lembrando de Aristóteles, sabe que profissão está embrenhada de ética, da questão de como nos comportamos, como agimos na vida social, na vida coletiva, ou, para retomar Aristóteles, na vida política, na vida da polis, da vida da cidade. E como tudo que envolve a vida coletiva e a relação com os outros nessa vida coletiva, a profissão requer uma série de virtudes dentro ainda daquele pensamento aristotélico. Para esse estudioso, pesquisador do tema, Antônio Lopes de Sá, temos 4 virtudes básicas da profissão, de qualquer profissão. Primeiro é o zelo. Zelo é o cuidado, a dedicação, a atenção naquilo que se faz. Segundo, a honestidade, ser leal, ser honesto, ser franco com os seus clientes, mas também com seus colegas, com seus superiores. Quer dizer, não omitir informações que são importantes, não mentir em relação ao seu produto ou ao seu trabalho, por aí vai. O sigilo, por outro lado, a gente tem que ser honesto, mas há informações que por lei ou por também bom senso ético precisam ser mantidas em sigilo. Por acaso você fica sabendo de uma informação familiar, pessoal de um cliente seu ou de um colega de trabalho seu e você não tem por que não guardar sigilo. Ou às vezes informações bancárias, esse tipo de situação em relação a clientes, por exemplo. E a competência. A competência tem a ver com a dedicação no estudo, com a dedicação no aperfeiçoamento pessoal, mas também tem a ver com uma certa honestidade de se admitir que eventualmente você não tem competência, você não tem formação, você não tem capacitação para assumir determinado trabalho. Seria antiético um determinado profissional se comprometer com um determinado trabalho para o qual ele não tem competência. Não é que você tem a obrigação ética de saber fazer tudo, mas você tem a obrigação ética de se comprometer com aquilo que você tem competência, ou que você tem condições de aprender a fazer dentro do período de tempo em que lhe foi incumbido determinada tarefa. Além das virtudes básicas da vida ética, Antônio Lopes de Sá fala das virtudes complementares. Isso quer dizer que, em relação aos clientes, em relação aos colegas, em relação às organizações de categorias, à remuneração, também temos virtudes específicas a depender
do trabalho que fazemos, depender da nossa profissão. E dentro das diferentes profissões, temos um outro aspecto que também é importante, que é o chamado código de ética. O código de ética é um documento estabelecido pelas organizações de classe, de categorias, por exemplo, Conselho Federal de Administração, que estabelece as normas éticas, né, os deveres e direitos éticos mínimos do profissional daquela área. Esses códigos de ética normalmente também estabelecem infrações e punições para essas infrações típicas daquela profissão. Punição legal? Não, punição no campo profissional, punição no campo das autorizações ou das, enfim, formas de reparação dentro do campo daquela profissão, estabelecido pelo Conselho Regional e Federal daquela profissão. No caso, o profissional da gestão comercial, o tecnólogo em gestão comercial, está sujeito ao Código de Ética Profissional dos profissionais da administração. Agora, vamos falar um pouco mais detidamente sobre a cultura da empresa, a cultura da organização. Ou seja, como a ética tem que estar presente dentro do ambiente empresarial e na relação dessa empresa, dessa organização, com os outros públicos que existem em torno dela. Bom, para falar disso, nosso ponto de partida é o conceito de cultura organizacional. Toda organização, seja uma empresa, seja um partido político, seja um movimento social, um sindicato, uma associação de bairro, tem uma cultura, tem um conjunto de práticas, valores que já estão mais ou menos instituídos ali, naquela organização. Organizações religiosas, isso é até mais claro, né? Bom, toda organização tem essa cultura, que a gente chama de cultura organizacional, e que pode ser definida em três características. Os artefatos, ou seja, artefato é aquilo que se ouve e que se vê, a gente pode definir dessa forma. As histórias, os símbolos, os objetos, as tradições, os ritos, as práticas já bem estabelecidas, isso são os artefatos. É aquilo que está que é particular, e aquele conjunto de elementos que é bastante particular daquele ambiente. Segundo, valores compartilhados. Para a gente ter uma cultura organizacional, a gente tem que ter um mínimo de valores, de ideias do que é certo e do que é errado, compartilhado entre os seus trabalhadores e também os seus donos, né, os seus mandatários. Esses valores, para eles serem consistentes, precisam ser alimentados, difundidos, trabalhados, né, de modo a se solidificarem. E temos pressuposições. Pressuposições são aqueles valores, aquelas práticas, aquelas crenças que nem precisam ser alimentadas, que nem precisam ser explicitadas. Já servem de pressuposto para as relações. Sentimentos de pertença, ideias muito sólidas do que se deve e o que não se deve fazer, mas tão sólidas que nem precisam ser mais alimentadas, que já estão muito enraizadas nas relações de trabalho, nas relações humanas que estão colocadas ali. Mas atenção, esses valores que compõem a cultura organizacional, os artefatos, os valores compartilhados, as pressuposições, não são estáticos. A cultura organizacional muda com o tempo. A cultura organizacional muda por razões internas, um novo gerente que tem determinada política para transformar a causa ambiental daquela empresa. Um novo gestor ou um novo presidente, por aí vai, que quer mudar. Então, a partir de um elemento interno de dentro da empresa, tem uma mudança na cultura organizacional. E aí a causa ecológica passa a fazer parte dela. Mas também por elementos externos pode ter uma mudança. Uma política pública que passa a cobrar daquela empresa equidade, igualdade salarial entre homens e mulheres. Que existe política desse tipo.
Então a empresa precisa se enquadrar nessa política e precisa rever seus valores para se enquadrar nessa política. Então a cultura organizacional vai mudar a partir dali. E para a gente pensar nessa cultura organizacional para além do interior da própria empresa, ou seja, para como a empresa se relaciona para fora dela também, é aí que entra o conceito de sustentabilidade. Sustentabilidade diz respeito a como a empresa se mostra sustentável perante o mundo, ou seja, tanto do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista dos seus impactos sociais e ambientais. Então, a gente tem esse esquema aqui bastante conhecido, que é o chamado Triple Bottom Line, ou tripé da sustentabilidade, que vai dizer que a sustentabilidade tem que ocorrer em 3 níveis. No nível social, então, a empresa é sustentável perante a sociedade, ou seja, ela permite que a sociedade se mantenha digna e humanizada a partir das suas práticas. Trabalho digno, equidade de gênero, equidade étnico-racial, questão de acesso à educação e saúde dos seus trabalhadores, a formação continuada dos seus trabalhadores, planos de saúde, né, garantia direitos e benefícios para os seus trabalhadores, a segurança do trabalho, cumprimento das leis de segurança do trabalho e às vezes práticas de retorno à comunidade, né? Então, empresas que adotam desde coisas pequenas como adotar praça até grandes projetos de acesso à educação, acesso à cultura, que muitas empresas fazem para garantir essa sustentabilidade social. A empresa também é responsável por uma sustentabilidade ambiental. Isso quer dizer, a empresa é responsável por gerir de forma adequada os seus impactos ambientais, os resíduos, a energia, os recursos naturais que ela utiliza, o cuidado com o solo. Isso, claro, existem leis para isso, mas isso também é um compromisso ético da empresa, de cumprir essas leis e de muitas vezes fazer além do mínimo que a lei estabelece. Mas é claro, a empresa, para continuar existindo, também requer uma sustentabilidade econômica. Ela precisa se manter economicamente viável, sustentável, precisa garantir um nível de renda, enquanto tanto renda para os seus trabalhadores, mas aqui a gente está pensando o rendimento da própria empresa. Ela precisa ter um fluxo de caixa satisfatório, tem que saber se dimensionar as suas atividades de forma adequada e ter uma receita correspondente ao setor, ao tipo de atividade que ela realiza. Essa discussão da sustentabilidade, ela parece muito vinculada à ideia de responsabilidade social empresarial. Isso quer dizer o quê? As empresas desenvolvem práticas, desenvolvem ações que auxiliam a gerar um impacto positivo sobre os diferentes públicos com os quais essa empresa se relaciona. Esse conjunto de ações ligadas a esses impactos, a mensuração e a boa gestão desses impactos, a gente chama de responsabilidade social. Esses públicos com os quais a empresa se relaciona e para os quais ela quer gerar bons impactos, costumamos chamar de stakeholders, uma palavra em inglês. Bom, a gente pode enumerar diversos públicos que compõem esses stakeholders, né? Aqui eu trouxe alguns nessa imagem aqui. Então, antes de tudo, pensando do ponto de vista da sustentabilidade econômica, né? A empresa se relaciona com acionistas e com clientes. Mas também ela se relaciona com a sociedade como um todo, então ela tem compromissos do ponto de vista da equidade de gênero, da equidade étnico-racial, com o meio ambiente, né? Isso tem a ver com a responsabilidade perante a sociedade como um todo. Ela se relaciona com seus trabalhadores, e aí entra a questão dos direitos trabalhistas, da dignidade do trabalho, da qualidade de vida do trabalho. Ela se relaciona com seus concorrentes, e aí uma empresa responsável é aquela que não entra em práticas de concorrência desleal, espionagem, existe de tudo no mundo corporativo, né? E propagandas desleais, enfim, mentiras, esse tipo de prática, que são irresponsáveis e antiéticas, né?
Ela se relaciona com seus fornecedores, e aí também tem a ver com o âmbito da sustentabilidade econômica. Ela negocia com esses fornecedores e ela precisa também ser transparente com esses fornecedores. Ela se relaciona com os sindicatos dos trabalhadores, e aí entra na questão da responsabilidade social, né, da renda digna, da condição digna de trabalho, que tem que conviver de alguma forma e que está sempre tensionada com a sustentabilidade econômica, né? E ela se relaciona com o governo, tanto do ponto de vista do seu pagamento de tributos, quanto da negociação de eventuais isenções ou da realização de parcerias público-privadas e por aí vai. Então, quando a gente fala em responsabilidade social empresarial, a gente está pensando no conjunto de ações da empresa com todos esses atores e com o meio ambiente também. E relações a partir das quais a empresa precisa gerar resultados positivos do ponto de vista da sustentabilidade. Então, responsabilidade social empresarial não é simplesmente a empresa fazer uma ação ali, adotar uma praça. Isso pode ser um elemento, mas a responsabilidade social tem a ver com os impactos da empresa sobre os seus parceiros, sobre os seus diferentes públicos, seja a sociedade como um todo, a comunidade do entorno, os trabalhadores, os sindicatos, enfim, que devem ser relações que equilibrem a sustentabilidade econômica, ambiental e social. E é claro, a gente não pode ser ingênuo de achar que essas práticas de responsabilidade social sejam pura e simplesmente bondade. É também uma questão de imagem, uma questão de credibilidade social, uma questão também de marketing. A empresa que se destaca perante a sociedade como uma empresa que gera resultados positivos para aquela sociedade é uma empresa que também vai colher frutos do ponto de vista da sua imagem, da sua credibilidade, do seu marketing com esses resultados. Não estou falando só dos frutos de isenção fiscal, que também existem, né? Então, de abatimento de impostos a partir de determinadas políticas, mas também do impacto do ponto de vista do marketing, o que não invalida os impactos positivos sobre a sociedade, né? Mas que essas duas coisas estão sempre aparecendo juntas. Por fim, quando a gente fala em ética no contexto empresarial, pode existir em muitas empresas o chamado Código de Ética Empresarial ou Código de Ética Organizacional. Se você colocar no Google Código de Ética e o nome de uma empresa X qualquer, você vai encontrar para as grandes empresas todas códigos de ética que definem normas, valores, direitos, deveres, orientações para tomadas de decisão para os seus próprios trabalhadores e para os seus próprios gestores também. Ou seja, muitas empresas definem um conjunto de normas, valores, direitos, obrigações internas. É o que a gente chama de código de ética empresarial. É diferente do código de ética profissional, que define normas, valores, práticas, direitos para os profissionais daquele ramo, não daquela empresa. No código de ética profissional é para os profissionais daquela empresa, de todas as áreas, de todos os ramos, de todas as profissões. O código de ética empresarial, idealmente, ele é estabelecido de forma dialógica, né? A partir de uma escuta dos trabalhadores, a partir de um processo de conscientização desses trabalhadores. E envolve também, ao final, uma validação junto aos trabalhadores do documento construído e, claro, uma divulgação bastante clara do documento. Uma divulgação clara, claro, não é só mandar um e-mail, tá aí o documento. Não. Conversar com os diferentes setores sobre o que é esse código de ética, como ele se aplica, quais são as consequências desse documento. Esse aí, então, é o Código de Ética Empresarial. E é isso, minha gente. Agradeço bastante a atenção, bons estudos e logo nos vemos na próxima aula síncrona. Um abraço.